Olá, queridos. Que todos tenham um ótimo dia. Estamos aqui mais uma vez para falar de algo para renovar a nossa mente e mudar os nossos pensamentos. E hoje eu quero estar compartilhando com você sobre superar os limites. O ser humano, ele está sempre se superando, está sempre renovando a tua mente para poder prosseguir fazendo algo novo e está facilitando a vida do dia a dia. E muitas superações já houve. Por exemplo, a eletricidade, o carro, a internet, grande cirurgia para enxergarmos, colocar alguma lente, né, no olho, e muitas outras coisas estão se modernizando muito. Mas hoje eu quero falar de um homem que superou os limites na sua época. Eu creio que era uma época muito difícil, mas se nós analisarmos a vida desse homem, nós vamos perceber que ele foi um excelente líder e teve uma mente muito extraordinária. Esse homem, nós estamos falando da vida de Abraão, um homem que foi extremamente abençoado e ficou conhecido como o pai da fé, porque superou os limites. Se nós lermos em Romanos, capítulo 4, a partir do 19, que diz assim, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido para ele, prometido também era poderoso para o fazer. Se nós percebermos, Abraão aos 100 anos não levou em consideração as limitações do seu corpo. Ele olhou apenas para o que o Senhor tinha dito. Ele e Sara teriam uma criança. As limitações do corpo disseram, não é possível, mas Deus, pela sua majestade, ele diz para nós, é possível. Se nós vermos no verso 19, diz assim, não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. O patriarca acreditou na promessa do Altíssimo, do Senhor Deus. Foi além e venceu suas limitações físicas, porque tinha uma forte fé em Deus. Tá? Então, o que nós temos que recorrer para que as bênçãos podem acontecer nas nossas vidas? Muitas pessoas arrumam desculpa para não aceitar as oportunidades que o Senhor coloca à frente delas. Elas levam em consideração suas barreiras e declaram para Deus, sou muito jovem, sou muito velha, vou esperar mais um pouco, ou sou muito isso ou aquilo, ou não sou inteligente o bastante, ou não tenho instrução suficiente. No entanto, a palavra declara, se Abraão tivesse levado em conta suas limitações, teria dito ao Criador, ou o Senhor da nossa vida, de jeito nenhum, Senhor, não é possível, sou muito velho, isso nunca se realizará. Se ele tivesse agido de forma negativa, a bênção nunca teria acontecido. Sabemos que o patriarca, que nós costumamos dizer, que é Abraão, Isaac e Israel, recebeu a promessa e se tornou o pai de muitas nações, como o Senhor havia prometido. Ele não desanimou diante das restrições, mas levou em conta o seu Deus sem limite. Mesmo depois de ter recebido seu filho prometido, que é o Isaac, todo mundo sabe, o patriarca superou os limites novamente quando, em obediência ao Senhor, pegou o seu filho e se dirigiu a uma montanha que todo mundo sabe para sacrificá-lo. Abraão foi tão longe que chegou a construir o altar e lá colocou o menino, aquele que tinha nascido além das limitações. Abraão fez tudo isso em sujeição completa, porque conhecia o seu Deus e recusou-se a retroceder em sua fé. No momento exato, o Senhor mostrou-lhe um carneiro preso a uns arbustos
E o servo do Senhor sacrificou o animal em vez de matar o menino. Está lá em Gênesis, no capítulo 22, no verso 12 e 13. Isso foi um teste da fé que Abraão possuía, para provar que ele era alguém que realmente acreditava que Deus proveria. E ele proveu. Ao providenciar um sacrifício para Abraão e estabelecer sua aliança com o pai da fé, com a qual os cristãos se beneficiariam por intermédio de Cristo. Está em Gênesis 22, do 1 ao 14. Querido, Deus não tem limite. Ele é hoje o mesmo que era nos dias de Abraão. A única limitação que o Senhor tem até onde enxergamos são os obstáculos que nós mesmos colocamos por meio de nossas dúvidas e descrença. Se nós acreditarmos, podemos receber. Abraão acreditou em Deus, superou seus limites, e muitas nações surgiram pelo cumprimento daquela única promessa. Hoje o Senhor tem tentado fazer você olhar além de suas restrições e para as promessas divinas. Se Ele prometeu isso, você conseguirá. Muitos cristãos precisam erguer-se até a completa estatura espiritual, andar na força de Deus e ter uma espinha de aço em vez de uma de borracha. Com isso poderão colocar-se frente a cada obstáculo e desafio a sua fé e gritar: Deus disse isso, acredito nisso, e assim está resolvido. Você diz que isso não pode acontecer, mas o Senhor diz que vai. As limitações tentarão convencê-lo. Você não pode. De fato, caso se concentre nas limitações, não poderá. Entretanto, Deus diz: você é capaz. Assim, se fixar seu pensamento nele, descobrirá que pode. Então, Jesus demonstrou o poder ilimitado de Deus ao andar por esta terra. Em sua caminhada aqui, o Senhor demonstrou o poder ilimitado de Deus. Ele passou 3 anos com um seleto grupo de ajudadores, seus discípulos, quais eram, em sua maioria, homens sem instrução. Em outras palavras, não era considerado parte da elite da sociedade daquela época. Entretanto, Cristo andou com eles como seu líder e mestre por 3 anos, demonstrando o poder do Senhor. O Rei dos Reis curou doentes, sarou cegos e surdos, libertou indivíduos oprimidos e possessos por demônios e levantou mortos. Então ele diz a seus seguidores: olha o que Jesus diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Quando Jesus foi crucificado, olhou para os céus, para o céu, antes de morrer, e disse: está consumado. Então inclinou sua cabeça em seu peito e rendeu o espírito. Está lá em João 19:30. Diante disso, os discípulos Salvador, olhando para as próprias limitações e para as aparentes falta de esperança da situação, dispersaram-se. Eles se esconderam, pois não estavam pensando na promessa de Jesus, mas em quão fraco, desamparador e assustado se sentia sem Ele. Então, muitas vezes nós nos sentimos fracos, sem saída, porque o mestre que andou com seus discípulos há mais de 2000 anos, ele já não é apalpável, já não fala numa voz altiva. Mas aquele mestre que andou naquela época, ele nos prometeu que nos enviaria o Espírito Santo para nos guiar, para estar conosco. E isso ele falou pela palavra. E nós cremos, e tudo que se faz pela palavra. Então nós cremos que é uma promessa sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então, se nós crermos, mediante qualquer adversidade, as promessas serão cumpridas, assim como se cumpriu na vida de Abraão. Então eu te convido a você sempre a buscar, a interagir com aquilo que te foi prometido. E se você acreditar, assim como Abraão acreditou, com certeza você terá todas as bênçãos que ele foi prometido. Então vamos permanecer nesse foco.
buscando a Deus e tendo fé que o que o Senhor nos prometeu, assim como Ele prometeu a Abraão e cumpriu, cumprirá em nossas vidas também. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, e que nós nos voltaremos a encontrar novamente no próximo encontro aqui neste canal. Então, uma mente milionária é uma mente que sabe esperar, é uma mente que vai agir mediante as promessas, porque tem promessas que tem que ter uma ação para que ela possa acontecer. Então não espere que alguém vai agir a teu favor para que as tuas promessas se cumpram. É você que tem que ir em busca, é você que tem que fazer acontecer, mas se a circunstância for negativa, espere em Deus que Ele vai agir a teu favor e em favor da tua casa. Um abraço a todos.